Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento. Sério Sapiens. Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Eu sou o Renan. E eu sou a Isadora. Pois é, gente, não é 4h20, mas a gente tá gravando esse episódio hoje com um tema muito especial. Mas antes de falar dele, eu gostaria de pedir pra vocês, encarecidamente, se vocês ouvem o nosso podcast, gostam do nosso trabalho, vocês deem uma forcinha aí nas nossas redes sociais, curtindo os nossos conteúdos, ouvindo o nosso podcast e dando 5 estrelinhas lá pra gente. Fazendo aquele pix. Fazendo o pix, que é muito importante, né? Afinal, a gente vive no mundo capitalista. Ajudaria muito a gente a continuar com esse trabalho, continuar tentando levar informação, tentando levar ciência para vocês, né? Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Exatamente. Qualquer R$1 já ajuda a gente. Qualquer dúvida também, vocês podem procurar a gente nas nossas redes sociais. Fala lá com a Isa, com o Renan, que eles te respondem. É isso aí. A gente tá sempre lá pronto para trocar uma ideia com vocês. Exato. Então, bora lá pro nosso episódio? Posso fazer alguma piadinha? Melhor não, né? Só bora pra esse episódio. Peguem seu café, seu suco ou A sua droga pertinente. ou a sua droga pertinente. Esse episódio promete. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, que é uma droga vegana, podemos dizer, eu acho, né? 100% natural, O que né? você acha, Renan? 100% vegetal. É. Gourmetizada em alguns países. É. Mas aqui no Brasil a gente enfrenta alguns problemas com ela. É ela, a Mari, a Joana. Mary Jane. Mary E Jane. entre tantos outros apelidos carinhosos, hoje a gente vai falar da cannabis, né? Exatamente, gente. Querida por muitos e odiada por muitos também. A gente vai abordar ela aqui. Mas como bons biólogos que somos, a gente não pode esquecer da parte básica aí, né? Que é a sua caracterização, porque afinal, antes de ser uma droga, ela vem de uma planta, né? Alô, botânicos. Alô, botânicos. Então, gente, pra quem não sabe, a cannabis, né, a maconha, ela vem de uma planta. O nome científico que a gente dá é cannabis sativa, que ela vem da família aí Cannabaceae, né? E ela é mundialmente conhecida pelo seu uso recreativo e seu uso medicinal. Então, essa planta, quando a gente pega a distribuição dela no mundo, ela é originária da Ásia Central, mas a gente pode dizer que atualmente ela é cultivada no mundo todo. Acho que não tem um lugarzinho ali que não tenha essa espécie aí para cultivar, seja no quintal ou seja, né, de forma regularizada aí. Não que a gente recomende plantar no quintal, né? A gente não tá incentivando nada. Fique bem claro isso. Mas, gente, um fato interessante é que a cannabis, ela tem mais de 80 princípios ativos. É muita coisa. E esses princípios ativos, eles podem ser psicoativos ou não. E aqui, quando a gente fala de psicoativo, a gente quer dizer aquelas substâncias que atuam no cérebro e que causam algumas alterações nas sensações, estado emocional, nível de consciência, né? Então é disso que a gente tá falando aqui. A gente tá falando da brisa, né? Quando bate, né? Aquela leve brisa. Não que a gente saiba, mas... Ouvimos falar. Não, com certeza, eu não faço ideia. Mas é o que dizem. tá no livro. Os artigos científicos. É o que diz o chat GTP, né? E também uma coisa que pouca gente sabe é que existem subespécies, né, Renan, da Mari, né, da cannabis. E essas subespécies, algumas têm aí teor desses princípios ativos em concentrações, né, variadas. Então, não é só essa espécie da cannabis sativa que tem aqueles 80 princípios ativos, né? As outras subespécies também podem conter alguns desses princípios ativos. Sim. E um dos exemplos que eu acho que a gente pode dar de psicoativo da cannabis é o famoso, o cara, ele mesmo, o THC. É o tetrahidrocannabidiol, que a gente chama. Enquanto o canabidiol, o CBD, não é CDB, tá? Que muita gente pede no bar, é CBD. É um composto não psicoativo que tem se destacado na sua atividade farmacológica aí, né? Nas farmacêuticas.
Então, como a Gabi falou, a cannabis ela tem vários princípios ativos e do mesmo jeito, ela pode ser usada para várias coisas, né? Na forma de fumo, de creme, de óleos, e por aí vai. Os usos da cannabis são inúmeros e parece que a cada dia a gente vai descobrindo mais, né? Sim, a criatividade é uma coisa Sim. maravilhosa, né? É o limite, o céu é o limite. Mas antes da gente começar a falar mais sobre isso, acho que é importante a gente trazer um pouquinho da Sim. história da maconha, principalmente aqui no Brasil, né? Para que a gente possa quebrar alguns preconceitos Sim. para com ela e também para conhecer mais, para entender melhor sobre ela. Uhum. Uhum. Fica a pergunta, né? Será que a maconha ela sempre foi proibida aqui no país? É. Um tabu? Vamos entender isso, né? Então, a gente vai voltar lá para 1500 e tarará, que, assim, como a Gabi falou, a maconha, ou cânhamo, ou bang, como era chamado por aqui, ela é originária da área da Ásia Central, mas ela acabou ganhando o mundo todo, né? E acredita-se que ela tenha vindo para o Brasil através dos escravizados, né? Que começou a rolar ali por 1500, foi até 1888. Então, quem trouxe, atribui-se aos escravizados africanos Uhum. a importação, entre aspas, da maconha para cá. E no começo é bem interessante, porque não era visto como uma droga, como algo nem próximo do que a gente vê hoje, sabe? Sim. Os escravizados, eles usavam ali, tipo, ninguém falava nada, inclusive era uma droga bem específica para bem restrita para os africanos da época. Com o passar do tempo, esse uso foi passando para os indígenas também, mas no começo era assim, tipo, eles usavam ali, não tinha nenhum esforço das autoridades para inibir o seu uso. Na real, havia pouca preocupação com qualquer coisa. E quando havia alguma preocupação, era na real para estimular o seu uso. Uhum. Pesquisando sobre esse histórico, a gente achou um relato. Era uma carta que foi mandado para o. Agora não vou lembrar o nome, mas seria o cargo equivalente ao governador de São Paulo, em 1785. Foi mandado pela Corte Real, né? Que dizia assim: aos 4 de agosto de 1785, o vice-rei recomenda o plantio de cânhamo, aqui entre aspas, entre parênteses, maconha, por ser interesse da metrópole. Remete ao Porto de Santos 16 sacas com 39 alqueires de semente de maconha. Então vocês veem como era uma relação completamente diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Sim, com certeza. Sim. Inclusive, agora é aquele momento da fofoca. Então se preparem. Fofocas históricas, as Sim. minhas Bem preferidas. temos É aqui no Sério dito. Saca. O que seria da humanidade sem fofoca, não é mesmo? Exatamente. Pois é. Mas, Edificante. sim, é dito que a Carlota Joaquina, a esposa do Dom João VI, a partir do momento que a família real veio para o Brasil, ela tinha o hábito de tomar no seu chá, um chá de maconha. Então fica aí essa relação curiosa, né? Se for verdade. Interessante. Mas a relação com a maconha foi assim, foi a mesma até ali começo do século XX, sabe? Por volta de 1905. Era essa coisa que era Uhum. o seu uso era restrito para as classes mais baixas, assim, mais menos abastecidas, sabe? Enquanto que a elite assim do país, entre aspas, não ligava muito pro seu uso ou usava de vez em quando e tal. Mas a partir de 1905 é que passou a ter esse caráter negativo. Seus efeitos já estavam sendo estudados e tal, mas como muitos estudos daquela época, eles não eram completamente científicos, assim, tinha muitas coisas de espíritos. Eles acreditavam que um espírito se sentava sobre a pessoa e esse espírito fazia com que a pessoa ficasse dando risada. E eles Ah, sim. acreditavam que o seu uso frequente, tipo, se você usar uma vez ou outra, você vai rir e beleza, mas o uso frequente poderia levar ao marasmo e a uma imbecilidade.
Então era meio que assim, a relação para ligar isso com a vadiagem e outras coisas que a gente vê por esse período é um passo, né? Sim. Era comum nessa época, eles sempre, nessa época, né? Antigamente, quando não se tinha tantas evidências científicas, as pessoas costumavam associar eventos Ao sobrenatural, né? inexplicáveis ao sobrenatural, Sim. exatamente. E é importante. E também a ciência estava nascendo, né? Tipo, um método mesmo. Sim, Sim, estava encaminhando, tinha várias coisas que eles precisavam entender sobre o método científico, né? Sobre como fazer. Só que não é só uma questão de ciência nesse caso. A gente não pode esquecer que a maconha ela era usada pelas classes mais exploradas da sociedade. Uhum. Então, acabou essa relação, tipo, se você usar a maconha durante muito tempo e isso pode levar a uma imbecilidade, marasmo, dialoga com alguns pensamentos que estavam surgindo nessa época já, de que o negro ou o indígena, ele seria menos do que aquela classe dominante, aquele branco que dominava a nossa sociedade, né? Então tem essa relação Sim. racial mesmo. É foda. Não muito diferente do que a gente vê hoje, né? sim, É triste ver que a gente avançou pouco, né? Sim. sim. Mas essa afirmação de que levava ao marasmo e deixava a pessoa imbecil já era questionada na época. E eles, assim, como a gente falou, já havia certos estudos sobre o uso da maconha. E de lá, de 1905, né, até tipo metade do século XX, um documento da Marinha, se não me engano, ele relatava que, tipo, cara, nesse período, em décadas, não houve nenhuma morte catalogada por cannabis. Uhum. E quando eles tiravam a planta do usuário, vamos colocar desse jeito, né? Não tinha sabe aquela tremedeira Abstinência, né? de abstinência e tal? Não tinha. Então, tipo, eles não conseguiam falar que era Sim. algo viciante, tal como a morfina, por exemplo, que era muito usada na época, né? Uhum. Eles não estavam conseguindo relacionar uma coisa com a outra. Curioso isso, né? Uhum. E só que mesmo assim, tipo, mesmo com essas Sim. pesquisas apontando para numa direção diferente, aqui no Brasil as autoridades começaram a passar a reprimir o uso dessa droga. Em 1961, o país passa a ser signatário da Convenção Única de Entorpecentes da ONU, que vai colocar a maconha como uma droga prejudicial à saúde, tal qual a heroína. Uhum. Então coloca ali no mesmo patamar e, tipo, a partir daí é que a gente começa de Uhum. fato a ter essa visão extremamente negativa da maconha. Que doido isso, né? É uma coisa que foi crescendo, é uma coisa que foi Entendi. crescendo ali de 1905 até 1961, mas a partir desse momento tipo, não pode nem falar, né? Vira um tabu, Uhum. vira um tabu. E em 1976, vale ressaltar que tivemos a lei que previa a prisão para a pessoa que tivesse em posse de qualquer quantidade de maconha. Então, para vocês verem como começa a ficar sério o rolê. Mas hoje, a gente sabe que, tipo, a Gabi já falou que a maconha tem outros usos além do recreativo, Uhum. que a gente vai discutir logo mais. Mas ainda assim, eu acho que vale a gente se perguntar por que que a maconha segue com esses estigmas negativos? Sendo que no nosso país, a gente pode lembrar que o tabaco e o álcool são liberados, né? Uhum. Inclusive, pro álcool e tabaco, a gente tem muitos registros de morte por essas substâncias, Sim, né? direto e indiretamente. Sim, direto ou indiretamente. Sim. Então é muito complicado, né? A gente, quando olha esse histórico e vê a proibição, mesmo na época não tendo tantas evidências de que que tinha algo prejudicial para a saúde de fato, que faz a gente pensar que essa proibição talvez ela tenha vindo junto com uma questão moral, né? Uma suposta questão moral de Uhum. proibição às drogas. E se falou de moral, eu não consigo deixar de lembrar que, nossa, antigamente vários comerciais, inclusive mostraram, tipo, crianças fumando, sabe? É um, Sim, era bem é um bizarro. rolê chocante, assim. E
Hoje a gente sabe que, tipo, pelo menos tem ali as contraindicações atrás do Sim, cigarro e tal, o álcool também em dado momento, em qualquer hora que você ligasse a TV, ia ter ali não só comercial sobre o álcool, né, sobre cerveja e tal, Uhum. mas foi de uma maneira bem complicada, assim, em relação à exposição de corpo de mulheres e outras coisas a mais. É. E só que, tipo, embora tenha mudado, hoje continua liberado. E a maconha, é bem isso que a Gabi falou, a maconha que com alguns estudos mostrando, alguns não, vários estudos mostrando efeitos bons, efeitos positivos, segue proibida, o que leva de volta às origens da maconha, que são origens aqui no Brasil. E em vários lugares do mundo também, origens naquelas classes mais exploradas, mais necessitadas, que passaram, que são sim. alvo de preconceito, né? Eu acho complicado porque atualmente no Brasil, né, a gente viu esse histórico desse uso por classes marginalizadas, mas hoje o que a gente tem é o uso Sim. de fato por todas as classes, só que uma repressão muito diferenciada nas classes mais baixas. Sim. Então é uma repressão desproporcional que a gente tem, né? Hoje todas as classes têm esse uso, mas a repressão ela é muito desigual. Exato. E aí eu acho que isso leva a gente também depois dessa questão histórica, né, a entender um pouco de como começou essas proibições aqui no país. Uhum. Bom, esse histórico de proibições, eles misturam diversos motivos que envolvem preconceito com minorias, interesse de indústrias, questões religiosas, questões morais, são vários motivos que se interseccionam de alguma forma e não seguem uma linearidade exatamente. Uhum. Então, o que a gente vê de interesse econômico na época foi uma influência que o Brasil sofreu dos Estados Unidos, porque, pelo que diz o histórico, os Estados Unidos, nas décadas de 1920, mais ou menos, teve aquela lei seca, né, que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas. E aparentemente, nessa época, muita gente começou a fazer uso de maconha pela necessidade aí de uma válvula de escape, já que não tinha mais a bebida alcoólica para preencher E esse, essa um lacuna. vazio, né, existencial É causado esse pelo vazio capitalismo. existencial. E aparentemente. Só um parênteses, eu acho muito engraçado isso, como, tipo, por vezes é, as pessoas procuram uma válvula de escape e acabam entrando nisso, tipo, Estados Unidos, maconha, na Bolívia, se não me engano, eles mascavam a folha de coca para conseguir, tipo, trabalhar em situações, tipo, trabalhos muito pesados, tá Sim, ligado? Assim. Inclusive aqui no Brasil tem um rolê do álcool, que o pessoal que trabalhava na roça costumava tomar uma pinguinha para conseguir, tipo, ficar o dia inteiro no sol, tá ligado? sim. Então, tipo, Tem até essa acho que até associação com guerras, né? O pessoal na guerra se drogava muito, porque é uma sim, maneira, querendo ou não, de você fugir de uma situação que pode ser ruim ali pra você, digamos assim. para conseguir lidar com aquele estresse, Sim, né? e Sim. claro que guerra é um ambiente que a É. gente está levando para o extremo, mas no dia a dia muitas pessoas vivem vidas muito difíceis. Como você falou aí do trabalho Uhum. rural, muitas vezes explorado, e às vezes essas pessoas recorrem a certas válvulas de escape que podem envolver substâncias, enfim. E Uhum. É. aparentemente a maconha era muito usada também pelos mexicanos nos Estados Unidos nessa época, antes Sim. de virar moda aí para o resto das pessoas. Então, mais uma vez, uma população Uhum. marginalizada e subjugada que fazia uso dessa substância. É E Narcos, né, Sim. que passa no México. é, Aquela série. sim. Tem um narco de Wagner México. Moura. E aí acho que depois o álcool volta a ser permitido, né, em algum momento. E é criado um departamento federal para investigar a questão de narcóticos no país. E a maconha foi incluída nesse combate aí às drogas.
dizem os boatos de que, inclusive, o chefe desse departamento no início, ele tinha parceria com algumas indústrias, que eram indústrias tanto petrolíferas, quanto indústrias têxteis e tal, porque o cânhamo, né, que é uma variação aí da maconha, Uhum. ela pode oferecer uma fibra capaz de fabricar tecidos, papel, cordas e também alguns combustíveis. Então, na época, as indústrias que já produziam esses tipos de materiais não queriam uma competição de mercado ali com esse produto novo. Então, foi muito um lobby também para tentar demonizar a maconha de alguma forma para não correr risco de ter perdas econômicas. Sim. E aí, como ocorreu essa caça às bruxas aí na maconha nos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos faz uma propaganda mundial aí, não é de hoje, e outros países começaram a seguir o mesmo exemplo e o Brasil foi um deles, E na onda, né, das amigas. como sempre. E no quesito religioso, moral aí, parece que as coisas foram um pouco mais antigas. Acho que casa um pouco com o que o Renan tinha falado anteriormente dos escravizados africanos que usavam essas drogas. Então, na época também, o pessoal africano, eles tinham muita sabedoria popular a respeito de ervas e tal. Era Sim. como eles cuidavam da saúde, né, na época. Não tinha, assim, muito a saúde desenvolvida como é hoje. Uhum. E nessa época, no Brasil, começou a se formar os primeiros médicos. E esses médicos vieram, tipo, com uma propaganda negativa em cima desse pessoal africano que ficaram conhecidas até como bruxas, essas mulheres que trabalhavam com essas ervas e tal, porque os médicos queriam exclusividade de trabalho em relação à saúde, de só eles poderem tratar a saúde das pessoas. Então, eles começaram muito uma propaganda de que todas aquelas ervas eram drogas, a maconha também, e que o vício em drogas ia transformar a sociedade num lugar horrível. E que era função dos médicos combater isso e trazer a civilidade e a paz para a sociedade. Então começou também uma guerra aí contra esses curandeiros e contra a maconha, que também ficou associado com a questão racial, porque era uma luta contra Sim. os negros, querendo ou não. E aí, No final das contas, era só o fardo do homem branco, novamente, né? Exatamente. é um problema de... Eu acho que todo esse histórico, ele traz um problema racial, um problema de intolerância com outras culturas e até religioso, né? Sim. É engraçado ver que geralmente o problema ele existe quando existe uma relação econômica. Então, Uhum. ali, tanto as indústrias que não queriam, quanto os médicos que queriam exclusividade de trabalho. E daí eles pegam isso e transformam isso num medo na população. E o medo fundado no preconceito. Então, uma população já preconceituosa, que já vê com maus olhos certas comunidades, conseguem, tipo, são facilmente manipuláveis com um papel econômico por trás. E atualmente, eu acho que é importante a gente falar que em 2020 a Comissão de Drogas de Narcóticos das Nações Unidas fez ali a sua redenção, né? Voltou atrás ali, porque eu fiquei levemente chateada, que foi a ONU que classificou daquela forma. A maconha colocou como em drogas perigosas para a humanidade. Eles voltaram atrás em 2020 e aprovou a reclassificação da maconha e da resina derivada da cannabis para um patamar que inclui substâncias consideradas menos perigosas, segundo a OMS, né? Aí já é Demorou um pouquinho, viu? Demorou um pouquinho. Foi um pequeno delay. Mas tá bom, mas tá bom. Né? Basicamente isso, né? 2020 foi ontem, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que, sinceramente, essa ação da ONU, ela ilustra uma tendência no mundo de uma maior abertura para discutir a legalização e discriminação desses psicoativos, que muitas vezes como a gente falou aqui, né, privilegia também a pesquisa e a exploração econômica. Porque quando a gente tem uma droga legalizada, a gente consegue entender de fato os pontos positivos e negativos dela, colocar limitações e impostos, né, em cima disso. Impostos são muito importantes
Pra gente conseguir Sempre sempre bem-vindo. bem-vindos, ou É, não. pro governo é sempre bem-vindo, né? Então eu acho que essas regulamentações de qualquer droga, ela tem que ser feita, né? Assim como a gente tem limitações para usar aí os Rivotrios da vida, usar as droguinhas legalizadas, né? A gente tem. É muito importante que essas outras que ainda não são tenham pelo menos um espaço para a gente discutir na sociedade. Esse diálogo, eu Nossa, acho que, como a gente falou, né? Antes tarde do que nunca, eu sinto que ele vai chegar. Eu acho que é. Não, sim. Eu acho eu ia importante. só lembrar Pode falar. daquele, talvez muitos dos ouvintes tenham passado por isso, né? Que é o famigerado ProErd. Sim, Nossa, eu passei. que colocava de Que uma maneira, desgraça. tipo, como se fosse a Sim, morte, né? mano. Tipo, não só essa droga, como todas as outras, e sendo bem sincero, a gente não recomenda o uso, não recomenda nem se recomenda, né? Tipo, cada um faz o que você quiser. Mas é aquela coisa, quando você coloca uma droga como se fosse o fim do mundo, e a pessoa usa ela e, tipo, tá, eu tô vivo ainda. É aí que a pessoa. É aquele interesse, sabe? Tipo, é proibido, mas parece que fica mais gostoso, sei lá, tipo. E continua usando. Não, É, descredibiliza também, né? Porque você faz toda uma propaganda falando que a sua vida vai acabar se exatamente. aquilo acontecer. E aí Uhum. acontece e a sua vida não Então, acaba. quando o governo for lá e Então, falar, você precisa de ajuda, você tem que. Quer dar uma orientação, a pessoa já tá com o pé atrás. Tipo, mas você falou isso antes e sabe. Então, é muito importante rever toda essa postura dos órgãos oficiais para com as drogas, para conseguir de fato ajudar melhor as pessoas, sabe? Seja, tipo, permitindo que elas usem recreativamente ou, sei lá, usando como remédio e por aí É, vai. sim, e acho que o importante é não exato. disseminar Uhum. desinformação, né? Isso é sempre o mais importante. E até por isso que o que a Gabi falou antes da questão de regulamentar é importante Uhum, também pela questão de a gente poder fazer pesquisa. Porque quando algo se torna um tabu, muita gente é contra, exato. inclusive, você fazer pesquisa, porque acha que isso vai Sei abrir lá o as quê, né? portas para virar uma bagunça, Ai, entendeu? gente. É, só que a pesquisa é ela que promove exatamente você saber se faz mal ou se faz bem, até que ponto faz mal ou faz bem, porque sem a pesquisa você não sabe nada, é um E livro é. em branco. Então é importante. Não, Sim. é que é aquilo que a gente Pode comentou. falar, pode falar. Toda substância, ela tem um grau, né, de limite ali no organismo. Então, saber quais são esses limites de cada Sim, droga, né, para que elas servem, quais as concentrações corretas, são fundamentais para a gente tratar uma série de doenças. Eu acho que quando tira esse moralismo, esse sim. falso moralismo, né, sobre qualquer substância, a gente caminha muito melhor, não só na ciência, mas na sociedade. E uma coisa, eu tava Com ouvindo esses dias certeza. atrás, o podcast do Café da Manhã da Folha, e eles trouxeram uma Sim, especialista, né, que ela, enfim, conta sobre a Cracolândia, né, e outros cenários, assim, que não está relacionado à maconha especificamente, mas ela relatou uma situação que me chamou muito a atenção, que nas abordagens que são feitas nesses locais onde tem muito usuário de drogas, geralmente quem vai é a polícia. Se a Uhum. gente parar pra pensar, óbvio, né, sim. a polícia tem o mérito dela de trabalho e tudo mais, mas não voltado para os usuários, porque quando a gente fala de usuários de droga, a gente tem que tratar isso como saúde pública. Então, quem deveria estar ali Exatamente. fazendo essa ação conjunta são funcionários da saúde, são funcionários capacitados para lidar com isso. A polícia em si, ela deve ser direcionada para encontrar quem está vendendo, quem são os mandantes, quem que, sabe? Quem está lidando O com a parte tráfico, né? econômica disso, está lucrando economicamente com isso, e Sim. não os usuários. Os usuários, eles têm que ser tratados como uma questão de saúde, porque é uma questão de saúde. Esse acho que é um dos grandes problemas aqui que Sim. a gente tem no Brasil, né? É não saber separar essas questões muito bem e não ouvir a ciência, né? É. A gente já falou Como aqui várias vezes sempre. que políticas públicas elas têm que ser baseadas em fatos, né? Não em perspectivas isoladas. Nem Então, achismo. é foda. Sim, Em nem opiniões. opiniões, achismo, Ai, meu. Sim. conceitos religiosos, enfim, Fomos muita censurados já, hein? A gente polêmica. vai ser. A gente vai ser Mas, cancelado. enfim, né?
De qualquer forma, eu acho que é importante as pessoas saberem que existem não só um tipo, né, mas vários tipos de uso aí envolvendo a cannabis ou a maconha. Sim, e que sempre a gente pode tirar proveito dessas coisas de forma Uhum. responsável também, né? A papoula mesmo, acho que é a partir dela que faz a morfina. Tipo, gente, imagina como seria na nossa vida Exato. sem morfina hoje em dia. Tipo, é um remédio essencial, entendeu? Que ajuda muitas pessoas que sofrem de dores e tal, enfim. É, Então, eu também precisa concordo. estudar e E aproveitar isso. isso que eu tava comentando em off, né, sobre aquele estudo As Aranhas que rodou o mundo nas redes sociais acho que foi Ah, é uns anos verdade. atrás, né, não é muito tão recente assim, mas que Sim. mostrou como que algumas substâncias agiam no sistema nervoso de aranhas. E aí, nesse estudo, a cafeína era uma das que mais, assim, desregulava ali, né, deixava a aranha atordoada e não conseguia realizar completamente as teias, né? Não conseguia fazer aquelas teias com perfeição. Então, tipo, a cafeína, por exemplo, é uma substância que, gente, o brasileiro ama, né? O brasileiro, eu Nossa, diria até que tem a tudo pra personalidade mim. do brasileiro sem a cafeína e outra personalidade com a cafeína. A gente tem um ciclo econômico Concordo. chamado ciclo do café, né? Será que. Spoiler. Mas enfim, né? O café também tem seus Pois efeitos é. aí. E é uma substância que a gente consome diariamente. Então, ninguém pensa em criminalizar, sei lá, o café. Eu acho que tirar essa questão de Exato. achismo sobre as coisas, ela é muito importante. Bora falar Sim. dos tipos. Tipos de uso. Então, vou começar pelo medicinal, que é onde tudo começa na nossa sociedade. Porque Não tem que ter vai. um caráter medicinal aí, senão ninguém quer. Então, aqui no Brasil, o primeiro marco para o uso da cannabis medicinal foi em 2014. Foi a família de uma criança de 6 anos que tinha uma doença rara, que causava crises de epilepsia e tal. E essa família conseguiu a autorização da Justiça Federal para importar um medicamento à base de canabidiol para o tratamento. Depois disso, começou-se a liberar algumas autorizações parecidas para outros pacientes. E, analisando a situação, viram que esses pacientes tiveram melhoras significativas dos quadros deles. Então, em 2015, a Anvisa aprovou o uso do canabidiol como medicamento e retirou da lista de substâncias proibidas. Então, a partir daí, era autorizada a importação de produtos medicinais derivados de cannabis por pessoas físicas. Então, ficou-se assim por um tempo, e aí em 2020 foi de fato regulamentado no Brasil essa questão. E quando a gente fala que foi regulamentado, isso significa que se estabelecem diversos critérios, não só para o uso, mas para fabricação, para importação, comercialização, prescrição, enfim, tudo que envolve a existência e o uso dessa substância Sim. vai ter regras muito bem estabelecidas. Então, tipo, e isso muda de país para país, né? Então, tem países, por exemplo, que o uso medicinal da maconha, ele pode ser, inclusive, em forma de cigarro, pode ser fumada a erva. Aqui no Brasil, não. Aqui é só em formato de medicamento. E com prescrição médica, né? Aqui não é você que vai lá se automedicar, você precisa da prescrição. E acho que precisa também que você já tenha tentado outras terapias que não funcionaram para você poder pedir daí a terapia com o canabidiol. E eu sei que tem várias doenças que podem ser tratadas ou tratadas não, Minimizadas, acho né? que Tipo, melhoradas, mitigadas aí com o uso do canabidiol. Então, eu acho que são casos de dor crônica, que pode ser por diversos motivos, e ansiedade, depressão, Alzheimer, autismo, esquizofrenia, várias situações psiquiátricas também podem ser melhoradas. E talvez no futuro até curadas, né? Mas é aquilo, a gente não tem pesquisa ainda, É, não deixam a gente pesquisar. Libera aí pra gente. pois é, pode ser que Uhum. um dia a gente descubra. Mas só o fato de Sim. melhorar já é motivo mais do que suficiente para liberar as pessoas a usarem, né? E eu já conheço gente atualmente que faz já uso, consegue importar para usar
para uso Nunca medicinal. tive contato, Não sei se assim. vocês Eu conhecem. nunca tive contato, assim. Já é mais comum, pelo que eu vejo Você hoje em dia. tem. Você Eu acho vê que você tem pessoal uma que usa. organização da sociedade muito maior pressionando isso, né? Porque você tem, enfim, muitas pessoas que querem ter esse benefício de poder tratar com a cannabis. Então, essa pressão acho que agiliza as coisas, sabe? E eu Uhum. acho também que Sim, com certeza. pesquisas, como a gente falou, elas apontam esses benefícios para diversas condições de saúde aí. E elas também são elas que permitem que a gente descubra se tem algum efeito limite, se tem condições individuais ali, né, da pessoa que pode ser que não seja muito bom para essa pessoa ou para essa condição. Como, por exemplo, a gente tem estudos da USP de Ribeirão, que é muito forte a farmácia lá. Foi publicado em 2019 na revista de Neurologia Molecular e mostrou os resultados positivos do uso do canabidiol em camundongos, né, que geralmente é a espécie que a gente costuma testar esse tipo de substância, e mostrou um efeito similar a um antidepressivo usado no grupo controle. Então, eles descobriram que, sendo administrado 30 minutos antes do teste clínico, ele pode se manter ativo por 7 dias no organismo dos animais. E o efeito antidepressivo, ele é muito massa, porque a gente tem grandes procuras por antidepressivo na sociedade atualmente, né? E ter uma substância que possa resolver Sim. isso com uma ação mais rápida e talvez com menos efeitos colaterais é uma coisa muito positiva. Mas, por outro lado, também a gente tem estudos que mostram que existem efeitos negativos, como o também de 2019, do Journal of Clinical Psychology, descobriu que o uso da maconha estava associado a uma maior frequência de ataques de pânico em adultos mais jovens. E mesmo depois de controlar outros fatores que podem também influenciar esses ataques de pânico, mostrou essa associação muito forte ali com a maconha. E isso mostra que a gente tem que ter esses cuidados, né? Nem para todo indivíduo isso vai ser bom. Sim, Então, pra nenhuma por isso que esses substância, estudos né? são muito importantes. Tem uma idade mínima para se consumir isso. Quando a gente pega, por exemplo, crianças, não é ideal que crianças consumam porque o sistema nervoso ali, a parte cerebral não está totalmente formada, né? Isso pode influenciar negativamente. Então, essa questão de idade, condições, enfim, Você falando isso, é algo importante a se considerar. eu lembrei de um vídeo do Drauzio Varela. Eu não lembro o título do vídeo, mas ele tava falando exatamente sobre isso, sobre maconha. Ele pega e dado momento ele fala: Jovem, você quer usar maconha? Eu não vou te incentivar, mas se você quer, deixa pra usar quando tiver mais velho, porque agora vai influenciar na formação do seu cérebro e tal, no lóbulo frontal, que é Uhum, onde você toma decisões, né? Tipo, essas sim. coisas. Então ele fala, deixa pra usar mais tarde, quando Sim. tiver mais velho. Não precisa ter pressa. Eu amo aquele Ai, cara, ele velhinho. é ótimo. Isso é o que muitos pais deveriam falar, né? Porque você pega. A gente, quando é adolescente, Uhum, você fala não, dá mais vontade de usar, né? É uma- sim. Adolescente é punk. Nossa, adolescente tem que exercitar ali a sua vontade de Ai, é diálogo com o difícil. adolescente. Eu acho que a gente vai ter o uso recreativo também, É. né? Uhum. Então, já aproveitando que a gente entrou sobre os jovens que gostam de se divertir e tal, e entre eles, frequentemente acabam caindo nesses assuntos, né? O uso recreativo, em vários países do mundo, já tem alguma forma de. Já é permitido de alguma forma, né? Como nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Espanha, Jamaica. E é importante lembrar que não é uma festa, não é. Pode usar de qualquer jeito. Todos eles têm as suas permissões sobre locais de usar, como usar e por aí vai. A idade também é muito importante, somente maiores de idade que podem usar. E assim como a gente comentou, né? Por que isso? Porque os psicoativos podem afetar o desenvolvimento da parte neural dos adolescentes e das crianças. Então, somente a partir de uma certa idade que pode usar. No mundo todo, a maconha é a terceira droga recreativa mais usada. E a forma mais comum de se usar ela é na forma do fumo, né? Fumando um Sim, cigarro. Mas é aquela coisa, tem várias outras formas e que a gente não vai ficar falando para não incentivar. A gente não incentiva nada, hein? exato. Mas aqui no Brasil, o uso da maconha ainda não é permitido.
E a gente fala ainda porque, ao que parece, talvez nos próximos anos isso mude, né? Porque a gente vê uma movimentação maior da sociedade para discutir esse assunto. Por exemplo, a gente aqui falando nisso num podcast sobre ciência, Uhum. né? Mas, tipo, é o que a gente vem falando, né? É importante olhar para a maconha de um jeito diferente, não só com aquele olhar do ProErd, mas entender que ela pode sim ser usada de maneira segura, de forma recreativa, né? Para passar um tempo bom ali. Ela pode ser usada na medicina também, e, inclusive, o mercado da maconha movimenta milhões em vários locais do mundo, né, onde ela é permitida. Sim. Então, trazer aqui para o Brasil pode gerar mais empregos, pode movimentar mais a nossa economia e é aquela coisa, sendo feita da maneira certa, várias pessoas ou todo mundo vai se beneficiar disso. E é só a gente ver o perfil de países, né, também, que tem isso legalizado. Como é que funciona lá, vira bagunça, né? Não, pelo contrário. É o que a gente falou, a regulamentação das coisas, ela permite um maior controle. Não é a não legalização, né, a não regulamentação disso leva ao descontrole. Então é muito importante a gente associar. E Exato. eu acho engraçado, né, que também estava comentando em off que o pessoal pensa muito. Ela comenta várias A coisas em gente off, comenta né? muita coisa em off. Fofoquinha off. E dependendo assim, a gente podia liberar para quem fizer os Pix, para quem compartilhar bastante a gente, seguir nas redes sociais. Fica aí a ideia, né? Vou começar a gravar tudo esses off aí, pra ficar tudo on. Só pra quem tem o Pix. Mas eu dei risada porque quando a gente pensa na legalização da maconha, muitas pessoas pensam na Holanda. E, inclusive, eu vou acabar indo pra lá pra fazer o doutorado sanduíche. Olha O aí. pessoal já associa do tipo assim, nossa, se você vai pro país que tem a droga legalizada, não sei o Sim. quê. E é a maior bobeira isso, porque assim como os Estados Unidos e os outros que o Renan mencionou, a maconha ela é tolerada sobre certas condições, né, na Holanda. Então, a posse e o consumo da maconha não são assim livremente, né, livre solto. Você Sim. tem os coffee shops, que é tolerado pelo governo, regulamentado, que tem que seguir uma série de questões enquanto quantidade, qualidade, enfim, documentação. É muito burocrático, né? Não é assim, você vai sair consumindo da forma como você bem entende, quanto, né? Enquanto e E a quanto você quer. Do jeito que quiser. Exato. Então você Não, eu tem. só ia comentar que desse jeito você tem a garantia que você está consumindo exatamente aquilo que você quer. E quando você deixa na ilegalidade, você pode consumir, sei lá, maconha com um agrotóxico, com um monte de coisa ali que vai fazer ainda mais mal para você, sabe? Sim. Sim, você não tem como saber o que você tá usando quando as coisas são ilegais, né? É É isso. exatamente isso. Então, quando a gente regulamenta algo, ele vai regulamentar todo o processo. Então, inclusive o cultivo da maconha, ele tem que seguir parâmetros, né? Uhum. Então, o cultivo, o processamento e tudo isso, até a quantidade de THC é regulada nesses países. Uma coisa muito mais organizada, né? Uma coisa muito mais legítima e que beneficia, como o Renan falou, todo mundo. E aí, inclusive, esses países, né? Tem muitos países que estão passando por algumas reestruturações para evitar o turismo de drogas. Então, porque tem muita gente que pensa, né? Vou para Holanda, por exemplo, para usar o que eu quiser. E não é assim. Então, não é qualquer pessoa que pode vender, não é qualquer pessoa que pode ter a posse dessas drogas, né? São, como eu falei, específicos desses locais de coffee shops que tem todas essas preocupações. E aí eu acho que quem quiser fazer um Pix generoso, a gente faz uma gravação dos coffee shops. Tour pelos coffee shops holandeses. Ai, Deus do céu. Os VIPs. Os VIPs. VIPs do Sérgio Sapiens. Eu acho que a gente pode ir pro último, que é o uso religioso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil, promover rituais do uso da cannabis para fins religiosos é totalmente proibido. Embora a gente tenha um artigo 2 lá que
dá algumas ressalvas, né? O artigo 2 da Lei 11.343. Esse artigo 2, ele basicamente descreve que esse ato ele é proibido, mas faz uma ressalva à hipótese de uma autorização legal para isso. Tem essa pequena ressalva, mas que, no geral, é proibido. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão, né? Porque a gente tem aqui no Brasil uma... Sim. A ayahuasca, por exemplo, que é uma prática aí que tem a sua origem religiosa, né? Sim. Religiosa, assim, dos povos originários aí, totalmente diferente. Só que é também uma droga alucinógena, né? Uhum. E, E enfim, não existe nenhuma proibição em cima dela. Sim. E aí eu fico, assim, né, dois pesos, duas medidas. Eu não consigo entender muito Sim. bem por que uma pode e a outra não. E falando da ayahuasca, eu acho muito interessante, eu já usei ela e eu fiquei impressionado em como é uma coisa completamente diferente do que é falado no senso comum, sabe? Como assim? Por ser um ritual religioso, tem todo um respeito, tem toda uma preocupação sobre o que pode acontecer, sobre o que vai acontecer, tem uma série de precauções para, se algo der ruim, você vai ser acudido. Uhum. Eu imagino que, assim, comunidades que utilizem a maconha de maneira religiosa deve ser assim também. Então, é bem o que você falou, dois pesos, duas medidas. Eu ficaria muito mais tranquilo, muito mais, tipo, de boa, sabendo que, putz, tem uma comunidade ali, usa de maneira religiosa, quero experimentar tal com respeito e tudo mais. Mas eu ficaria muito tranquilo, porque eu sei que aquela comunidade leva a sério, sabe? Com eles não é isso, é Sim. um rolê muito sério. Tem o lance muito bacana da ayahuasca, ela é de origem de uma cultura indígena, né? Então ela é produzida a partir de duas plantas que são nativas da floresta amazônica. Uhum. Então ela tem uma origem muito ligada, por exemplo, aos incas, né? Sim. E é isso, tem todo um respeito porque vem de uma tradição, a cultura indígena, e para eles é um processo ali de você se descobrir, um processo de você se entender, de você com você mesmo ali, né? Enfim. Mas quando a gente olha para a maconha também tem as suas raízes ali dos povos africanos, também foi utilizado por povos indígenas, tem suas origens religiosas por outros povos também, e é proibida, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é meio hipócrita. Hipócrita mas eu acho que o Brasil ainda tem muito essa questão de, tipo assim, se a pessoa está usando para diversão, automaticamente é ruim. Então, como você não vê o ayahuasca sendo usado assim em festa e tal, talvez crie no imaginário das pessoas essa questão de que aí pode, porque não vai virar uma bagunça, entendeu? É religioso, unicamente, exclusivamente religioso. E a maconha não. Isso explica. Eu acho que iria um pouquinho além. Como não está sendo usado uma festa numa favela, Ah, claro. aí beleza. Eu acho que é por aí, viu? Aí, mais ainda. Mas essa ressalva que você comentou, Isa, ela vem bastante, né? Tá descrito bastante nessa lei. Faz a ressalva para plantas que são de uso estritamente religioso, então não tem outro tipo de uso para ela. Ah, entendi. Sentido. Aí elas não são proibidas. A gente tem, por exemplo, o Santo Daime e outras que vão nessa linha. pegada, né? E não são proibidas. Então, que são utilizados em cultos, Sim. Enfim. A gente tem outros. Tem uma série, né, de doutrinas, de culturas religiosas aí que trazem plantas, né, para fazer chá ou qualquer outro tipo de uso, mas é exclusivo religioso, rituais religiosos. Parece que a maconha não se deu bem nessa. Não. Que tristeza. Cannabis, coitada. Sim. Até eu acho que isso pega bastante se você for ver, por exemplo, como o vinho, por exemplo, é uma bebida alcoólica que as pessoas aceitam mais do que uma cerveja. Será que é porque tem essa ligação com religião? O padre bebe vinho, ele não bebe cerveja. Eu acho. Talvez tenha a ver. Não, eu não consigo deixar de pensar que é sempre uma questão
qual classe que consome. Tipo, vinho, querendo ou não, é uma coisa mais Sim, elitizada, assim, sabe? A gente pode pensar, tipo, sei lá, uísque e exato. outras coisas assim, são mais de elite do que cerveja, corote, essas coisas, sabe? Sim. Eu penso sempre pelo lado da Sim, classe. você tá certo. Esse estereótipo da bagunça e do cachaceiro, você pode ver, é cachaceiro, é cachaça. Não é ligado É. a bebidas elitizadas, Cara, nem substâncias Uhum. elitizadas, no caso. nesse caso, eu acho Agora, a que. pessoa que bebe vinho. Oi? Pensa que vai vir. Não, só ia falar, a pessoa que bebe vinho, ela não bebe, ela degusta vinho. Tem até uma mudança no verbo. Mas Também. desculpa te É, interromper, Gabi. Não, é que eu ia exato. brincar porque eu acho que o lance da cachaça é um puro preconceito do brasileiro de vira-latismo, porque a cachaça, ela é aqui do Brasil, né? É Uhum. Sim. uma bebida extremamente brasileira. E fica com essa, essa coisa de marginalizar a pobre coitada. Todo um debate sobre luta de classes e Eu elitismo acho ao que. redor das bebidas. Eu Já acho. dá um novo episódio. Eu acho. Mas assim, só pra gente finalizar essa coisa do uso das plantas religiosas aí, que são usadas para chás e tal, algumas são inclusive regulamentadas pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Então, quando você pega o chá da ayahuasca, ele foi regulamentado desde 2010. Então, é incrível, né? Muito Não, Uhum. só 2010? Só 2010? tempo. Não, pra mim é Sim. Você recente. acha recente? A maconha saiu da lista de drogas pesadas da ONU em 2020. Não, sim. Não, correto. Comparando com a maconha, É, é antigo, mas tipo, 2010 foi. A gente lembra de 2010, sabe? Pra mim, eu falo Sim, assim, pra mim são coisas que a gente já devia estar sim. bem mais adiantado. Ah, com certeza. eu acho também, mas Com certeza. eu não sei se o pessoal viu, mas no ano de 2006, nessa pegada de plantas que são utilizadas, né, em cultos religiosos, o ativista e ambientalista Geraldo Antônio Batista, ele chegou a fundar uma igreja que é de origem da Etiópia, em Americana, aqui no interior de São Paulo, do lado aqui da gente. E essa igreja, ela também existe em outros países, como os Estados Unidos e tal, mas aqui o negócio não deu muito certo, porque em 2011 a igreja chegou a ser regularizada pela Prefeitura de Americana, mas no ano seguinte teve uma denúncia anônima à Guarda Municipal da cidade. No fim, o que deu é que ele foi detido, preso e condenado a mais de 14 anos de prisão, além do pagamento de uma multa. Gente, muito sacanagem. Uma multa de R$ 400 mil. Meu Deus. Gente, 14 anos. 14 anos. Nossa, Sem condições. E quase meio milhão. exato. Jesus. E, enfim, mas quando a gente pega do ponto de vista dos cientistas, né, que pesquisam sobre isso, e alguns antropólogos também, eles colocam que uma das principais barreiras para a regulamentação do uso da cannabis, e que leva a situações absurdas como essa, ela está ligada à questão da entrada da planta no Brasil, a essa questão racial com as pessoas negras, né, que foram escravizadas, e todo aquele uso que o Renan comentou no início, do histórico. Então, a raiz de tudo, como a gente falou aqui, é uma questão racial e de puro preconceito, né? Sim. Discriminação. Uhum. Tem um dado que eu também achei bem absurdo, que é a questão de quantas pessoas são presas relacionado a drogas, né? Ah, é. No Brasil. Que o sistema carcerário no Brasil é um dos que mais cresce, por conta de prisões que muitas vezes não fazem o menor sentido. Que 30% das pessoas presas no país foram criminalizadas por condutas previstas na lei das drogas. Uhum. Não maconha necessariamente, mas drogas no geral. Sim. E quando a gente pega o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 tá lá que 96.402 prisões foram por tráfico de drogas no Brasil. Só que a gente sabe que, mesmo não sendo específico aqui da maconha, a gente sabe que muitas dessas prisões são de pessoas pretas, são de pessoas que vêm de periferias, são de pessoas que não necessariamente são os mandantes, né? São as pessoas que realmente lucram de fato com essa atividade e ainda é ilegal no Brasil. Enfim, tem toda uma discussão que a gente pode trazer, mas são números bem absurdos e que faz a gente repensar. A gente está de fato, se esse tipo de política, ele de fato resolve alguma coisa, porque quando a gente olha, a gente está pouquíssimo próximo de chegar de fato à raiz do problema, né?
Uhum. E vale lembrar que várias dessas prisões são de pessoas que estavam portando ali, de repente, um cigarro, um beck, assim, poucas gramas de maconha. E elas vão ser presas, é aquele rolê de não espera o julgamento todo, sabe? Uhum. Assim que tem tipo, a apreensão, elas são presas. Na nossa lei não especifica o quanto que a pessoa precisa ter hoje em dia, né? Não especifica quanto que a pessoa precisa ter para ser diferenciada de usuário para traficante. Uhum. Então, nisso daí, uma pessoa com um cigarro pode ser presa e outra com 1 quilo pode não ser presa, sabe? Sim. Depende do juiz, depende do policial ali da hora. Então, é muito, muito aberto É subjetivo. como que se dá isso. E abre espaço pro racismo, sim. Sim, eu vi em algum lugar que quando o juiz leva em consideração até o local Uhum. aonde a pessoa foi presa. Então, tipo assim, se a pessoa mora num local considerado ruim, por exemplo, um bairro vulnerável, digamos assim, né, um bairro mais violento, isso já piora a situação dela. Então, só aí você já vê como é uma questão de classe e de Uhum. raça, né? Eu ia comentar que é interessante também como, apesar de estarem saindo estudos apontando os efeitos benéficos, os efeitos para a medicina, tipo, a parte científica fica de lado. A parte social é a que mais sobressai nesse quesito e em vários outros, né? Então é bem, bem curioso Sim. isso. Mas eu acho que não é nem a parte social, né, Renan? É uma pura questão de egocentrismo do homem branco, hétero, todo aquele estereótipo, porque as políticas públicas, é aquilo que a gente falou, elas deveriam ser feitas seguindo fatos, dados da sociedade, estudos científicos, ouvindo todo mundo, né? Ouvindo, tipo, um representante de cada classe social. Sim. Que as políticas Sim. públicas são voltadas para a sociedade. Então, ela tem que representar, de fato, a parcela da população, né? Cada parcela da população, de forma igual, e ouvir os fatos, evidências, a ciência. E o que a gente tem hoje são gestores públicos fazendo uma gestão totalmente equivocada, baseada no achismo, baseado em religião, baseado em sei lá o quê. Não é nem um pouco racional a forma como esse assunto é tratado ainda no Brasil. Sim. Se fosse uma questão, se tivesse um olhar social, a gente teria avançado muito mais que isso, né? Um olhar social de fato. O impacto disso é em toda a população. Eu concordo plenamente com você. A temperatura em São Carlos caiu, porém, Gabriele não vai passar frio porque ela está coberta de razão. Enfim, né? Eu acho que a nossa intenção com esse episódio é, de fato, tirar um pouco dos preconceitos em relação a essa planta, que é da onde a maconha vem. Sim. E fazer a gente pensar que nem tudo é bom ou ruim. Coisas, elas são muito mais complexas que isso e a gente tem que levar o todo em consideração, analisar. Acho que esse era o intuito, né, gente? Sim. 5 segundos pra você fazer a última piada, Renan. Piada, imagina. Imagina, você nem gosta. Tirando a crise de riso que a gente teve que o público não vai Que ouvir. perda, que perda. O Brasil está perdendo. O Brasil está perdendo. O espírito do riso assentou sobre nós. Gente, eu durante um nunca vou momento, superar isso. mas o episódio não sai. Exato. Ai, Deus. Então é isso, a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma boa tarde. Uma boa noite, uma boa madrugada. Ai, ai.